Os médicos me pediram para contar minha história, assim outras garotas como eu poderão ler e aprender com os meus erros, já que eu morrerei em breve. Eu fico muito triste de pensar nisso. Eu não quero que outras garotas estejam doentes como eu estou. Eu acho que na verdade elas não seriam exatamente como eu, porque isso seria uma loucura, mas talvez elas possam ler e evitar decisões ruins. Quando eu era pequena, minha mãe costumava me segurar e dizer coisas como: "Oh, Kate, você se encaixa tão perfeitamente no meu colo. Você é tão pequenininha." E eu amava. Ela me aquecia e me abraçava, e eu me sentia tão bem. Eu sempre ia para a mamãe se eu me sentisse triste ou assustada, e ela simplesmente me pegaria dizendo: "Tem alguma coisa errada, minha pequena?" Eu diria a ela o que me deixava chateada, e ela sempre fazia tudo ficar melhor. A lembrança mais vívida que tenho foi do dia que eu fiz 10 anos. Não era da minha festa, da qual lembro vagamente de ser ótima, nem dos presentes, alguns dos quais eu ainda tenho, mas de quando mamãe me pegou no colo naquela noite com lágrimas nos olhos e disse ao papai: "Kate, você está virando uma menina grande, hein?" Eu não lembro do que meu pai disse, mas não havia como negar. Eu não era mais sua pequena. Aos 10 anos de idade, eu tinha cerca de 1,47 metros e pesava quase 45 quilos. Eu estava realmente crescendo rápido. Meus pais são altos, mas eu lembro de estar com medo. Eu não parei de crescer. Quando eu tinha 11 anos, eu já media 1,57 metros e pesava 54 quilos. E os meus seios começaram a crescer descontroladamente. Naquele momento, quando eu estava triste, mamãe me abraçava apertado e dizia as coisas certas, mas tudo parecia diferente. Ela me deixou de me ninar. Ela não me colocava mais em seu colo. Eu sentia frio e solidão. Eu só queria estar próximo dela como eu era quando eu era pequena. Mas então, eu decidi ficar pequena novamente. Mamãe começou a notar quando eu colocava minha comida de canto do prato, tentando empilhá-la de um lado para fazer parecer que eu comi mais do que realmente comi. "Você é uma menina em crescimento", disse ela, gentilmente, mas com firmeza. "Você precisa comer." Então, eu não podia deixar a mesa até terminar de comer. Naquela noite, após o jantar, eu me lembro de ter me deitado de costas na cama, olhando para o teto e sentindo a comida no estômago. As palavras da mamãe, "você é uma garota em crescimento", ecoavam na minha cabeça, e eu me senti tão mal que corri para o banheiro e vomitei. Eu estava realmente feliz por ter meu próprio banheiro, assim eles não me viriam vomitando. Depois que eu terminei, eu me senti muito melhor, mais leve e menor até. Mamãe estava tão feliz por me ver comendo normalmente outra vez. Ela se preocupou com a chance de eu estar com influenza, então me ver comendo tão bem tirou essas preocupações da cabeça dela. Mas o que ela não via era como eu iria para a cama depois e, enquanto a banheira enchia, eu vomitava tudo. Eu fiz isso todos os dias durante anos. Uma das mais tristes verdades sobre vomitar suas refeições é que você não perde tanto peso. Eu, na verdade, até ganhei mais. Claro, eu me livraria do que havia comido, mas umas 2 vezes por semana eu estaria deitado na cama, bem acordada, tocando minha clavícula, ossos do quadril e costelas e obcecada com comida. Algo dentro de mim estalava e eu corria para a geladeira ou para os armários e comia até sentir como se estivesse explodindo. Então, exausta, eu voltava para o andar de cima e desmaiava na minha cama. Calorias por calorias, depois desses exageros 2 vezes por semana, eu estava consumindo mais do que eu comeria se estivesse saudável. Exceto quando estava nem um pouco, e ninguém sabia. Tudo isso se acumulou nos últimos meses, depois que eu me formei no ensino médio. Eu tinha 1,80 de altura e pesava 80 quilos, e eu tinha apenas 17 anos. Não havia absolutamente nada que eu odiasse mais do que o meu corpo. Eu estava constantemente solitária e queria tentar esquecer tudo. Eu decidi conseguir um emprego, e quando eu disse à minha mãe que eu encontrei uma vaga em um lugar que reciclava equipamentos médicos antigos, ela ficou muito orgulhosa de mim por ter tomado uma iniciativa. Foi agridoce. Eu sabia que ela estava começando a me ver como uma adulta, e não como sua pequena garota. Eu me senti como um completo e absoluto fracasso. O local onde eu trabalhei desmontava grandes máquinas que os hospitais usavam e vendiam as peças. Eu era recepcionista, atendia ligações e ajudava a organizar as entregas. As pessoas com quem eu trabalhei eram muito gentis e legais, e depois de algumas semanas me deram uma chave para que eu pudesse chegar cedo, preparar o café e imprimir os pedidos. Uma noite, depois que todos foram embora, voltei lá e entrei. E até hoje ainda me sinto mal por ter quebrado a confiança deles. Alguns dias antes, meus colegas de trabalho trouxeram uma máquina antiga,
Todos usavam luvas pesadas e usavam equipamento respiratório como mergulhadores. Quando acabaram, perguntei o que era. Aparentemente, era algo que os hospitais usavam na radioterapia de pacientes com câncer. Eu não sabia muito sobre isso, então quando eu cheguei em casa, fui na Wikipedia e pesquisei bastante coisa. E aí surgiu minha ideia. Quando me deixei entrar naquela noite, o lugar estava vazio. Fui direto para onde eles colocaram a máquina de radioterapia e eu a investiguei. A maior parte estava completamente desmantelada. O que eu procurava estava convenientemente rotulado e evidentemente marcado em um enorme container de chumbo. Demorei um pouco para destampar. Chumbo é tão pesado. Mas depois disso, vi uma peça redonda de metal que parecia uma roda. A peguei e girei o mecanismo, que abriu uma pequena janela na frente. Uma fraca luz azul estava dentro. Eu a aproximei do meu olho e observei dentro. Nada, além daquela pequena luz. Pensei que provavelmente era o que eu procurava. Eu trouxe o objeto para casa comigo e tranquei a porta do meu quarto. Eu me esforcei para abrir aquilo usando uma chave de fenda como uma alavanca, mas parecia trancada por dentro. Eventualmente, eu fiquei frustrada e girei a peça novamente para abrir a janela e eu enfiei minha ferramenta no material azul tentando retirá-la. Acabou sendo bem fácil. Um monte dele quebrou quando eu cutuquei e quando eu virei a peça de cabeça para baixo, as peças caíram na minha mesa. Agora eu podia ver o quão belo era, como um pedaço de argila azul brilhantes e areia. Juntei tudo o melhor que pude e guardei, exceto pelo pouco que usaria hoje à noite. Uma das coisas que eu li sobre radioterapia é que isso deixava as pobres pessoas com câncer bem magras. Eles simplesmente perdiam todo o apetite, e eu não pude acreditar que era verdade. Eu sempre tive um apetite tão grande, ficava dizendo a mim mesma que precisava ter muito cuidado quando eu pegasse a coisa, porque se tomasse muita radiação eu poderia acabar com o câncer. Eu peguei uma pitada da argila azul, coloquei na boca e engoli como um gole da água. Foi uma sensação quente descendo, mesmo com água gelada. Desde que cheguei em casa do trabalho, estava bem quente na verdade. Acolhedor, como um cachorrinho debaixo do cobertor. Naquela noite, eu acordei suando mais do que suei em toda a minha vida. A cama estava totalmente encharcada, estava nojenta. O peso da água não era o que eu queria perder realmente, mas era melhor do que nada. Tomei uma ducha, troquei os lençóis e voltei para a cama, mas meu estômago começou a doer um pouco. Quando acordei na manhã seguinte, meu estômago doía e eu vomitei algumas vezes. Mas eu não estava nem remotamente com fome. Só isso fez a minha dor na barriga praticamente desaparecer. Eu não precisava comer. Mamãe perguntou se eu estava levando as sobras do jantar da noite passada para o trabalho e eu menti dizendo que compraria uns pizza. Eu odeio mentir para a mamãe, mas eu não queria que ela se preocupasse. E não havia necessidade de contar para ela que eu não estava com fome. No trabalho, terminaram de desmontar a máquina e começaram a enviá-la para onde quer que enviam essas coisas. Eu tive muito cuidado para colocar o container de volta exatamente como estava, e ninguém verificou se a pequena roda ainda estava lá. Nada ocorreu nos próximos dias, além do meu estômago ter piorado e eu ter que vomitar uma ou duas vezes. Eu mal comi desde que comecei o tratamento com radiação. Sempre que ficava tonta pela falta de comida, eu comia uma maçã ou um iogurte sem gordura e ficava bem. Eu ainda estava suando muito, mas quando coloquei na balança, dizia 76 quilos. Depois de uma semana comendo praticamente nada e seguindo fielmente meu tratamento noturno, minha dor de estômago ficou realmente muito ruim. Eu parei de vomitar, mas desta vez senti que precisava ir ao banheiro. Eu fui e foi horrível. Havia muito. E eu fiquei chocada. Aparentemente, eu comi e acumulei muito mais do que eu pensava. Eu subi na balança depois e, entretanto, isso me ajudou a me sentir muito melhor. Na balança estava marcado 73. Nos 2 dias que se seguiram, uma ou duas pessoas me falaram como eu estava bonita. Eles me perguntaram se eu perdi peso e eu disse que sim, talvez alguns quilos. Eu estava radiante. Durante toda a minha adolescência, eu não fiz nada além de ficar maior e maior e maior. Agora, finalmente, eu estava encolhendo e a caminho de ser pequenininha. Eu não me sentia tão bem, no entanto. Minha barriga estava constantemente me fazendo correr para o banheiro e ainda doía. Eu percebi que estava me livrando de toda a gordura extra. E a balança começou a marcar 71. Eu estava no chuveiro cerca de 10 dias depois que comecei a tomar o remédio e fiquei horrorizada ao ver um pouco do meu cabelo cair no banheiro. Isso era muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Imediatamente eu parei de lavá-lo e deixei apenas a água enxaguar o resto do shampoo. Saí do banheiro
E demorei 1 hora secando meu cabelo porque estava assustada demais para usar uma toalha, com medo dela arrancar mais. Quando o espelho desembaçou e meu cabelo secou, verifiquei quão perceptível eu era. Havia um pedaço careca considerável e o couro cabeludo avermelhado chamando a atenção num buraco de quase 5 centímetros sobre minha orelha esquerda. Empurrei o cabelo para cobrir a falha, mas caiu. Devia ser uma deficiência nutricional por todas as refeições que eu estava perdendo. Coloquei meu boné dos Titãs e me vesti, e quando escovei os dentes, eu notei um pouco de sangue na pia. Eu fiz um lembrete para comprar alguns multivitamínicos depois do trabalho. Eu não tomei banho no dia seguinte, porque quando acordei naquela manhã, havia mais cabelo no meu travesseiro. Meu couro cabeludo estava ficando bem visível, e parecia irritadiço e cru, mas não doía. Já que eu não precisava ir trabalhar, eu fiquei em casa e pesquisei todas as deficiências nutricionais que poderiam fazer meu cabelo cair e minha gengiva sangrar. A maioria era curada pelo multivitamínico, então eu tripliquei a quantidade que precisava tomar só para garantir. Tive que ir ao banheiro 5 vezes durante as 15 horas que estive acordado. A última vez, estava incrivelmente tonta e com muita sede. Eu me pesei antes de beber a água e meu medicamento radioativo. 68. O remédio me ajudou a perder 12 quilos em menos de 2 semanas. Mamãe me abraçou na manhã seguinte antes de eu ir trabalhar. Ela passou as mãos de cima a baixo pelas minhas costas e comentou o quão magra havia ficado. Então ela disse: "Lembra quando eu costumava te chamar de minha pequenininha? Eu sinto falta daqueles dias, mas eu amo você crescida tanto quanto antes." Então ela me deixou ir. Dor, náusea e desespero tomaram conta de mim. Sem aviso, minha tontura voltou para se vingar e eu tropecei caindo no chão da cozinha. Com a cabeça girando, eu me lembro vagamente da mamãe ofegando: "Kate, o que aconteceu com seu cabelo?" Antes de eu vomitar violentamente no chão e em mim mesma. Era só sangue, e desmaiei ao som dos gritos da minha mãe. Eu não sei quanto tempo passou no hospital. Eu não estava completamente consciente, mas até o momento que usaram drogas para me acordar, tudo que eu consigo lembrar é de imagens de médicos no mesmo equipamento de mergulho com os caras no trabalho, dizendo palavras sem sentido como césio, descamou e absorvida. E eles não estavam falando de comida. Hoje, eu não consigo mais me mover ou falar. E eu estou escrevendo isso usando um teclado legal que insere as letras usando os movimentos do meu olho restante. Como eu disse no começo, eu morrerei em breve. Eu não sou muito mais divertida de se ver. Meu cabelo, minha mandíbula inferior e minha pele se foram. Os médicos legais estão me dando remédios que ajudam a controlar a dor e me manter alerta. Eles me perguntaram se poderiam fazer testes e experimentos comigo para ajudar a entender o que a ingestão de radiação médica faz no corpo humano. Aparentemente, havia um japonês há alguns anos chamado Hiroshi Oshi que passou por um nível de exposição similar e as mesmas coisas aconteceram com ele. Eles disseram que ajudaria outras pessoas no futuro se conseguissem comparar os dois casos. É claro que eu os deixei. Eu não posso mais comer comida. Meu esôfago cozinhou, o mesmo com meu estômago. Os médicos me mantêm hidratada por um tubo na minha bunda e eu realmente não gosto de pensar sobre isso. O máximo de emoção que eu tenho esperado aqui é que eles me pesem de 6 em 6 horas para ver se consigo reter os fluidos que me dão ou se vai tudo para os lençóis. Eles me colocam em uma plataforma e uma pequena voz robótica diz meu número. Nesta manhã, diz 32. Na vez seguinte, 31. Mamãe e papai precisam usar esses trajes de mergulho quando vêm me visitar. Mamãe está sempre chorando porque não tem permissão para me tocar. Papai apenas olha. Logo antes de começar a escrever isso, minha mãe me abaixou e começou a sussurrar para mim algumas das coisas que eu lembro ela dizendo quando eu era pequena. Eu fechei meu olho e imaginei estar acalentada e segura em seu colo. "Eu te amo, minha pequena", ela sussurrou. E eu teria sorrido se eu tivesse uma boca.